Olá, meus amigos, minhas amigas, Raverins, quer dizer, amigos, Raver, amigos, amigas. Mais uma vez nós estamos aqui para responder perguntas. Olha, já peço para você se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, seu like, compartilhar e deixar seu comentário. Independente se você concorda ou não, deixe seu comentário aí, é muito importante. A pergunta é: a religiosidade é uma prisão? Sim ou não? E o que é religiosidade, né? Aonde vamos chegar com isso? Religiosidade, religião, né, cada um tem a sua, diz assim: "Ah, eu tenho minha religião". A palavra religião quer dizer religar, né? Está ligando ou religando você a algo. E o homem entende que religião liga você a Deus. O que liga nós a Deus não é religião. Primeiramente, é o Espírito de Deus que nos convence de toda injustiça, de todo pecado, de todo erro, de todo fracasso. Isso é nos ligar a Ele, nos comunicar, comunhão, concordância. Religião é uma coisa que o homem inventou com a necessidade de atrair a atenção de Deus, e muitas vezes ela é boa até um certo ponto, a religião. Mas depois disso, ela começa a escravizar a mente humana, o sentimento humano, impondo regras que Deus não falou, falando coisas que Deus não mandou, criando situações para ter base de salvação. As religiões são assim. Tem um lado bom? Tem. Mas quando começa a extrapolar, começa a criar problemas e dizer: se você fizer isso, você não é salvo, se você fizer aquilo, você perde a proteção divina, se você comer isso, você está condenado, né? E começa a virar um turbilhão de coisas, e aí as pessoas: faça isso para você alcançar um mérito, faça isso para você alcançar isso, e isso é religião, isso não tem nada a ver com vontade de Deus sobre nós ou para nós. E nós precisamos entender isso desde o princípio, quando o homem perde a comunicação com Deus através da história de Gênesis, de Adão e a Eva. Então, diz que o Enos, né, filho de Adão, um dos últimos ali, ele começa a buscar a Deus e fazer os seus cultos nos montes, nos altos, é onde nasce a religiosidade e nasce o erro também, que até Sete, as gerações deles, e Enos é filho de Sete, né? E aqui em Bereshit, capítulo 4, versículo 26, também a Sete nasceu um filho, a quem chamou de Enos, né? Foi esse o momento em que as pessoas começaram a invocar o nome de Adonai. Aqui nasce a religião. Começa com esse camarada aqui, bisneto de Noé, sei lá o que ele é de Noé, deve ter muito, Noé não, perdão, me perdoa. Tá, ao vivo o problema é esse, né? De Adão, Enos ou Enosh, não tem nada a ver com Enoque, tá? Aí aqui começa a religiosidade e a idolatria também, sabia? Aqui começa a religiosidade, a idolatria, começa a adorar aos astros, achando que eram representantes de Deus. Aqui começa o grande problema. Se você não conhece judaísmo e as histórias reais da base, da essência de qualquer, seja judaísmo ou cristianismo, aqui começa Enos, começa a adoração, começa a buscar e gera a religiosidade e as idolatrias. A necessidade de chegar a Deus, como ouvia de seu pai, de seu avô, e perdendo essa concordância, essa unidade com Deus, começa o problema, tá? Acredito que para você é novidade isso que eu estou falando, mas aqui começa o problema. Então, Enos tinha muito desejo, mas acaba trazendo um problema, porque muitos não entendem o que está acontecendo. Se nós também precisamos entender que religiosidade, religião,
é a situação e as coisas que mais mataram pessoas no mundo, mataram mais do que guerra, e matam até hoje. A religiosidade, quando ela domina e sai a espiritualidade e vira uma coisa mecânica, humana, ela traz prejuízos. E nós vemos isso dentro da história, que é onde aparece Jesus, nós vemos nos apóstolos, nós vemos nos emissários, que se chamam de apóstolos, nós vemos nos profetas, em muitos lugares, nós vemos em reis que se perderam e se envolveram com religiosidade, com idolatria. Ah, então a religião é ruim? Não, a religião é boa, desde que ela deixa Deus trabalhar. Quando ela se impõe como sistema, acaba tudo. E qual é a verdadeira religião? Pois é, nós temos que entender que Jacob, irmão de Yeshua, Tiago, irmão de Jesus, ele diz lá no livro de Tiago, de Jacob, no capítulo 1, versículo 26, 26º versículo. Alguém que se considera observante da religião e não controla a sua língua está enganando a si mesmo, e a sua observância não vale nada. A observância religiosa que Deus, o Pai, considera pura e irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Ok? Então, qual é a verdadeira religião, então? Qual é a verdadeira religião? Quais são as verdadeiras doutrinas ou ensinos da religião? Qual é? É isso aqui. Alguém que se considera observante da religião, tá? E aqui religião, não está falando só de judaísmo, não está falando só de messianismo ou os judeus nazarenos, como eles eram aqui, seguidores de Nazaré, de Yeshua. Se você se considera religioso, se considera seguidor de uma religião que fala sobre Deus, que adora Deus, que tem Deus como base e a base de Deus em tudo, né? Que são as suas observâncias. A observância religiosa que Deus, o Pai, considera pura, Deus, o Pai, considera pura e irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Você se acha um religioso? Você cuida do necessitado? Você cuida do pobre? Você cuida do órfão, da viúva, do estrangeiro, do miserável? Você pratica esse ato de amor, de caridade? Essa é a verdadeira religião, essa é a verdadeira observância. Se alguém se considera observante, seguidor de uma igreja, de uma doutrina, de uma religião, tá? E não controla a sua língua, é fofoqueiro, fala mal de todo mundo, tá? Tá dizendo aqui, engana-se a si mesmo. E essa observância não vale nada. Quer dizer, a sua prática não vale nada. A observância religiosa engana-se a si mesmo. E a observância religiosa que Deus Pai considera pura e irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não deixar contaminar-se pelo mundo. Bom, respondi a sua pergunta, que me perguntou. O que é a religiosidade aprisiona? Sim. Todo religioso tem um problema, ele não se comunica com ninguém, ele não consegue se desenvolver com pessoas, ele acha que a dele está certa, é extremista, ou muitas vezes é julgador, né? Saia da religiosidade, seja livre em Deus, seja livre pelo Espírito Santo, seja livre pelo Filho de Deus. Você, independente se você segue a Jesus ou a Deus, porque tem pessoas que têm Jesus como profeta e não como Salvador, como Messias, mas não importa. Não estamos aqui para debater isso agora, estamos aqui para te dizer: a tua verdadeira religião é Deus. Se você não praticar o amor de Deus, você é simplesmente um religioso aprisionado em argumentos. Um beijo no seu coração, shalom, paz, lehitraot. Tchau, tchau.